Boa noite, eletrocutados. Estamos aqui com mais um Choque Podcast, trazendo hoje um assunto muito pertinente e que no futuro vai trazer grandes benefícios para tanto o governo quanto para nós consumidores, que é o Smart Grid. E para isso nós estamos aqui com um convidado muito famoso na sua área, um engenheiro eletricista chamado Felipe Henrique, com pós-doutorado em transmissão de energia elétrica. Palmas ao Felipe. Muito obrigado. Boa noite, Roger. Tudo já é? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bom. Mas então, Felipe, nós vamos falar agora de Smart Grid, né? Que é ligação inteligente. Isso. Entre tanto transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. E o que você pode falar, dar uma introdução sobre esse assunto para a gente? Então, Smart Grid vem como uma forma de melhorar, tanto para o usuário quanto para a concessionária, a forma de como nós vemos hoje em dia o nosso consumo. A gente tendo noção de quanto que a gente consome, a gente tem uma maneira melhor de economizar. Por exemplo, tirando uma televisão que a gente não estava assistindo, estava falando pelas paredes, como popularmente dizem. Ou às vezes um computador que está com a bateria cheia, a gente ainda deixa na tomada. Então, são maneiras que a gente consegue economizar, que muitas vezes a gente pensa assim, mas por que eu vou economizar isso? Mas a gente tendo noção de quanto que a gente está gastando, a gente tem uma noção melhor de quanto que a gente pode economizar. E isso faz muita referência ao algoritmo. Igual a gente tem o do Google, do pesquisador, que a gente faz a pesquisa, entrega a pesquisa pra gente, como um navegador qualquer. Só que o Google, o que ele faz? Ele pega essas informações, leva pro servidor e através do algoritmo dele, ele vai mandando pra gente coisas do nosso interesse. E no caso, não é tão diferente assim no caso da Smart Grid, por causa que a gente recebe o fornecimento energético, só que a gente envia também tanto os sensores em subestações, nas redes de transmissões, vão enviando informações para a concessionária para que ela possa ter um controle melhor da sua rede de transmissão e também o consumidor final ter noção de quanto que ele está gastando. Às vezes até através de um aplicativo de celular em tempo real a gente poderia ter esse tipo de informação. Entendi. Então, através, por exemplo, desses sensores que você comentou agora, essas empresas, né, as concessionárias e de distribuição, elas podem conseguir, por exemplo, se tiver algum erro na parte de distribuição para um bairro, talvez, conseguir fazer a mudança, né? Contornar esse problema na rede e alimentar esse bairro, né? Talvez até automaticamente, através de algum sistema. Ótima pergunta. Por exemplo, desses sensores. Isso é até com o conceito da indústria 4.0, que é a automação. O que acontece? Com esses sensores, a gente consegue fazer acionamentos à distância. Igual, um exemplo básico. Uma subestação, ela deu problema. Então, o fornecimento de uma determinada região ficou escasso. O que a gente pode fazer? Através disso, a concessionária ela já recebe a informação e já consegue transmitir de outra rede para aquela região de maneira quase que automática, por conta desse nível de informação, pela automação das redes elétricas. Que isso facilitaria. E também por essa alta interligação, né? Entre as redes de geração e distribuição. Exatamente. Mas aí, por exemplo, igual você falou sobre essa parte de sensores na casa, por exemplo, dos consumidores, eles poderem ver a quantidade de energia que eles estão gastando no momento, até, por exemplo, poder prever quanto eles vão gastar no final do mês de energia elétrica.
que é até muito bom para eles, é uma forma até de cativá-los, né? Porque muitas vezes esses consumidores eles não vão, principalmente os mais velhos, aceitar, né, a implementação da concessionária desse sistema na casa dele, até por ele não entender, né? Exatamente. Mas essa é uma ótima forma de conseguir cativá-los. Mas como seria a segurança? Você acha que não pode ter a invasão de hackers pegando informação desse sistema dentro da casa das pessoas? Então, Roger, aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade com relação à segurança na internet. Igual, muitas pessoas, elas não têm noção disso. Elas simplesmente ligam lá, pedem internet, colocam na sua casa e começam a usar. Elas não têm essa noção de segurança. Igual, se você chegar pro seu vizinho agora e perguntar qual que é a senha do seu modem, ele não vai saber te responder. Provavelmente é a mesma que a operadora colocou. Então, mesmo que a segurança da rede seja boa, em questão de criptografia e tudo mais, eles podem haver ataques DDoS, por exemplo, das próprias casas das pessoas que enviam a informação para a concessionária poder derrubar alguma coisa, até causando um blackout em casos mais severos. Mas só que isso, no caso, melhorando a educação da segurança na internet também, melhorando a segurança e diminuindo essa probabilidade. Entendi. Realmente. E como você vê a implementação desse sistema Smart Grid no Brasil no momento? Até porque agora nós estamos passando, né, por uma crise de pandemia, né, Covid-19, e o Brasil e outros países estão com uma crise econômica, né, com muitas dívidas, com muitas prioridades agora. E você acha que seria viável a implementação desse sistema no momento? Como seria o retorno financeiro depois? Então, Roger, esse retorno financeiro é muito bom porque a gente tem muita perda de energia no meio do caminho. Ou seja, uma rede de transmissão que deu alguma falha, uma subestação que aconteceu algum erro, ou até mesmo os ditos gatos, que são as redes residenciais ilegais, que no caso as pessoas pegam e utilizam a energia sem pagar. A gente tendo esses cortes, a gente não recebe pela energia que a gente consegue gerar. A gente conseguindo implementar isso, a gente conseguiria melhorar e efetivar a nossa forma de fornecimento e de recebimento também. Tanto essas pessoas que não pagam pela conta de luz que utilizam, elas poderiam começar a pagar, e isso seria um rendimento a mais para a concessionária e para o governo também. Então ajudaria bastante. No momento, o Brasil ele enfrenta um grave problema de infraestrutura. Então eu acredito que não seja um momento ideal, mas só que o quanto antes, melhor, por causa que isso tanto baratearia tanto para o consumidor final, quanto na conta dele, tendo um maior número de pagantes, ele reduziria para ele, quanto para a concessionária, que se ela não tivesse um pico em uma determinada hora, ela poderia diminuir a produção, diminuindo assim o desgaste das partes móveis dos geradores. Realmente, você tem um bom argumento agora, Felipe. Seria realmente um bom retorno, né, futuramente, a longo prazo. Isso. E seria realmente viável a implementação desse sistema, mas para um futuro próximo, até porque a tecnologia vem avançando muito rapidamente nos tempos atuais, principalmente no século XXI e século XX. Mas, cara, estamos chegando ao fim aqui do nosso Flow, do nosso Choque Podcast. E, Felipe, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi muito bom ter seus conhecimentos aqui. Eu que agradeço, Roger. É sempre um prazer. Eu que agradeço, cara. Fiquem agora com o próximo programa. Lembrando sempre que nós estamos aqui às quinta-feiras, às 7h30. Boa noite, eletrocutados. E mais uma salva de palmas para o Felipe.
Tenham uma boa noite.